Oi, irmãos, tudo bem? Com a paz do Senhor. Hoje estamos mais uma vez aqui para levar a palavra para vocês. E hoje o tema da nossa palavra é Jesus, né? Então o que nós vemos aqui, estamos aqui para falar sobre Jesus, sobre o quão grande é o Senhor, né? Cristo Jesus e o que é a diferença que Cristo fez na vida das pessoas naquela época, ainda faz, né? Porque ele é Deus, ele é o próprio Deus, né? E eu gostaria que vocês abrissem no livro de João. Eu vou ler o capítulo 1, do 1 ao 34, né? Então nós vamos falar sobre Jesus, e o que melhor do que João 1, né? Que fala de Cristo, né? Na sua essência. Então, João 1, capítulo 1 até o 34. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem e a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar a luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que era seu, e os seus também não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como um unigênito do Pai. Vamos dar uma pausinha aqui. Então, João, ele vai mais a fundo. Se você for ler o Novo Testamento, né, Mateus, Marcos, Lucas, é a mesma história. João é a mesma história. Eles vão relatar a vida de Jesus, né? Desde o nascimento, desde quando o anjo apareceu para Maria, né? E falou que ela ia dar à luz a Jesus, né? Que era pelo Espírito Santo de Deus, que ele era o próprio Deus, que o nome ia ser Jesus, né? Então eles relatam tudo isso no começo, desde o começo, eles relatam sobre a passagem de Jesus na Terra, né? Quando ele nasceu, quando começou, né, o ministério de Jesus na vida dele, né? E os 3 anos de vida na Terra aqui de Jesus, até quando começou o ministério dele, né? Desde que ele começou, aos 3 anos depois, né? Aí ele é morto e ressuscita, né? Então eles vão relatar tudo isso aqui. Só que João, ele é discípulo do amor, né? E ele vai mais a fundo, né? Na explicação de quem era Jesus. Se você for ler no Novo Testamento, eles vão relatar as passagens de Jesus, o nascimento, tudo mais, os milagres, né, até a morte de Jesus, a ressurreição. Mas João, ele vai além, né? Ele traz uma visão mais completa de quem é Jesus, né? E aí ele fala desde os princípios, né, do mundo, desde o princípio da criação do mundo, que Jesus era o Verbo. Quem é o Verbo? É a palavra. A palavra é Jesus. E ele estava com Deus porque ele era Deus. E tudo se fez por ele. Porque sem Deus, né? E sem a palavra, sem Jesus, nada disso que nós estamos vivendo teria sido feito. E aí ele fala que ele é a vida, né? Porque Jesus é a vida, né? No começo, quando você vai ler Gênesis, você vê que Deus, ele faz lá o homem, sua imagem e semelhança do pó da terra, e sopra o fôlego de vida. Sem isso, ele seria só
boneco de terra jogado ali. É Deus que é a vida, né? E aí ele fala que ele é a luz dos homens, né? E as trevas não prevalecerão contra ela, não prevalece. Aí ele fala de João Batista, né? Que foi um profeta, né? Naquela época que preparou o caminho para Jesus. Isso já vem da profecia de Deus, né? Se você for ler em Isaías, você vai ver falando de João Batista. E falando da promessa e falando de Jesus, né? Que Deus enviaria um salvador da linhagem de Davi, que seria chamado Emanuel, né? Deus conosco, né? Deus todo-poderoso. Aí ele fala, né? Dos nomes que seria chamado Jesus, né? Deus conosco, poderoso, né? Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade. Então isso já era uma profecia, sei lá, 600, 700 anos antes de Cristo, né? Falando da vinda de Jesus, e aqui se cumpre. E aí ele fala também, né? A luz, né? Ela ilumina o mundo, né? E todo o homem, porque sem o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós não somos pessoas boas. Nós somos pessoas ruins, né? Então, Deus é o amor. E aí ele fala que o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Por quê? O mundo não reconheceu que Jesus era o Senhor. Porque quando Jesus veio, para uns ele era um profeta, ainda continua sendo. Para outros era um revolucionário, mas não creram em Jesus como o próprio Deus. E aí ele fala que também Jesus ele veio para os que são seus. Quem são? Os judeus, né? Que é o povo escolhido do Senhor, né? Que Deus criou através de Abraão, da promessa que ele fez a Abraão. Então ele veio para os judeus trazer salvação, só que os próprios judeus não rejeitou Jesus, tanto que eles crucificaram Jesus e eles até hoje não acreditam que Jesus é Deus. Para eles Jesus era um profeta, né? Então eles não receberam Jesus, né? Mas aí ele fala, todos aqueles que creram, ele fala, né? Mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque nós não somos filhos de Deus pelo sangue. Ele até fala, porque nós não somos judeus, irmãos. Nós somos os ímpios na época. Nós não somos os judeus, não somos judeus, não nascemos, não somos. Entendeu? Se você não tiver descendente judeu, pai e mãe, você não é. Nós nascemos no Ocidente, somos ocidentais. E nós não éramos merecedores dessa herança, mas pela rejeição dos judeus, nós conseguimos ter o direito nessa herança também, né? E fomos feitos filhos de Deus, e não pela vontade da carne, porque nós não nascemos judeus, nem pela vontade de homens. Eu sou merecedor da herança porque eu quero, é minha vontade. Não é pela sua vontade, nem pela vontade do seu pai, nem pela vontade de outra pessoa, mas sim pela vontade de Deus, que te escolheu desde a fundação do mundo, que te predestinou a isso, entendeu, irmãos? Pela vontade de Deus, nós somos feitos filhos de Deus, né? Aí depois ele começa falando que o verbo se fez carne, e entre nós ele habitou, aí ele fala da passagem de Jesus na terra, porque Deus, o próprio Deus, se fez carne, né? Jesus, e habitou entre nós. Continuando, testemunho de João Batista. 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, a que vem depois de mim. Tem, contudo, a primícia, portanto, já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem: quem és tu?
Então, eles enviaram de Jerusalém pessoas para perguntar a João Batista quem era ele. E ele confessou e não negou. Confesso, eu não sou Cristo. Porque eles achavam que João Batista era Cristo, porque ele pregava, o jeito como João Batista vivia. Se vocês tiverem interesse em saber, João Batista ele vivia no deserto, né? Ele se alimentava de mel e de grilo, ele vestia, a roupa dele era pele de animal, e ele era magrinho, e ele vivia no deserto, né? Então ele pregava naquela época porque é uma promessa que João Batista iria preparar o caminho para Jesus, e ele pregava o arrependimento. Então eles vieram questionar João Batista. E aí, você é Cristo? Quem é você? Aí ele fala, eu não sou Cristo. Então eles perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? E ele disse, não sou. És tu um profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? O que você fala que você é? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram, entre eles, fariseus. Fariseus, naquela época, eram pessoas muito estudiosas da palavra, né? Pessoas que viviam na sinagoga, nas igrejas naquela época, né? E eles vieram questionar ali quem era. E ele fala que ele era algo de uma promessa, né? De uma profecia que Isaías falou há 500, 700 anos antes, né? Então, aí ele responde, né? Aí, no 24. Como disse o profeta Isaías, ora, os que haviam sido enviados eram entre eles fariseus, tá? E perguntaram-lhe, então por que batizas, se não é o Cristo, nem Elias e nem um profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conhece, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias da sandália. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, a quem João estava batizando, né? Aí ele fala, porque questionaram, por que você está batizando então se você não é Cristo? E ele fala, eu batizo vocês com água, né? Mas aquele que vem após mim, ele é maior que eu, né? Aí João Batista torna a repetir o seu testemunho. 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este o favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado em Israel, vim por isso batizando com água. O batismo de Jesus. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com águas, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é Filho de Deus. Então, esse é o testemunho de João Batista, né? Porque ele batizava as pessoas, né, que se arrependiam com água. Mas ele fala, eu batizo vocês com água, mas aquele que vem após mim batizarão com fogo e Espírito. Acho que essa passagem está em Mateus, né? Que ele fala isso. Por quê? Ele batizava ali com água porque ele estava preparando o caminho para Jesus. Tanto que ele batizou Jesus e na hora que ele batizou Jesus, ele viu o Espírito como se fosse uma forma de uma pomba pousando no ombro dele. Ele teve certeza de que aquele era Cristo, né? E depois que Jesus é batizado ali, aí começa o ministério de Jesus. Ali começa. Quando Jesus é batizado, né? E aí ele fala, né?
que ele estava batizando porque ele estava esperando a promessa se cumprir, e se cumpriu. E ele era testemunha disso, né? Agora, eu gostaria que vocês abrissem em João 4, eu vou ler do 1 ao 26. Fala a mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo, ele não batizava, e sim os seus discípulos. Então, Jesus não batizava, nunca batizou ninguém. Quem batizava foram os discípulos, que batizavam as pessoas. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, ele sentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeus pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus, eles não se dão com os samaritanos. Não se dão. 10. Replicou Jesus: Se conheceras o dom de Deus, a quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Né? Então Jesus fala para ela: se você soubesse com quem você está falando, não seria eu que estaria pedindo para você me dar uma água, seria você que estaria pedindo para mim dar-me de beber, porque eu tenho uma fonte de águas vivas, né? Aí respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar do poço fundo. Onde, pois, tens água viva? A mulher não entendeu. Eis tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos, seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte que joga águas vivas eternas. Né? Então ele está falando, né? Ele não está falando da água ali em si. Né? Ele estava falando de outra coisa. Ele estava falando da vida eterna. Que ele é a fonte da vida eterna. Né? Aquele que beber da fonte, né? Que é Jesus, não terá mais necessidade de nada, porque Jesus, ele supre todas as nossas necessidades. É isso que ele estava falando para a mulher. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Ela não entendeu ainda. Aí ele disse Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Eu não tenho marido. Replicou Jesus: Bem dizes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. A verdadeira adoração. 19. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste momento, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Vos adorarei o que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí ele fala: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser adoradores. Né? Então ela fala para ele revela coisas da vida dela, né? Que ela teve vários maridos, né? E ela fala: Não, você é um profeta, porque como você vai saber da minha vida? É impossível. Né? O que Deus revelou ali,
que Deus revela, irmãos, é só Deus sabe. Porque Deus revela o íntimo, irmãos, que ninguém sabe sobre nós, Deus nos revela. E aí ela fala, olha, nossos pais adoravam nesse monte, e aí vocês falam que tem que adorar em Jerusalém. E aí ele fala assim, mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque vocês não conhecem o verdadeiro Deus. E nós adoramos o que nós conhecemos, né? Só que aí ele fala, vai chegar uma hora, e essa hora já chegou, que é a hora de agora, irmãos, a hora que nós vamos adorar ao Pai em espírito e verdade. Então, você não precisa estar num lugar para adorar a Deus, irmãos. Você não precisa estar lá na igreja, lá em cima do púlpito, em 4 paredes, para dizer que você está adorando a Deus, irmãos. A adoração, ela é agora, ela é já na nossa vida, no nosso jeito de pensar, de agir, de viver, entendeu? Essa é a verdadeira adoração, e é isso que Deus procura, aqueles que adorem em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. E tem algum lugar para o espírito, irmãos? Deus é espírito. Continuando no 24. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha ela falando sobre a profecia. E ela nem tinha noção que ele era o próprio Cristo. Disse Jesus, eu sou o que falo contigo. Sou eu de quem você está falando aí. Eu sou Cristo. Neste ponto chegaram seus discípulos, que se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Eles não falaram nada, eles ficaram quietos lá ouvindo. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem a quem me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Né? Então aqui você vê que ela reconheceu e trouxe, né, uma multidão junto com ela, né? Então aqui Deus ele dá uma lição para nós, né? Que o próprio Deus ele é espírito, então ele necessita que nós o adoramos em espírito e em verdade. Às vezes, irmãos, Deus fala conosco, Deus está perto de nós, a gente não percebe. A gente está tão focado nas coisas desse mundo, tão os nossos olhos tapados, nossos ouvidos tapados, nossa mente está escravizada nas coisas desse mundo que a gente não percebe, irmãos. Só que Deus ele é espírito, ele necessita que aqueles que são adoradores, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, o adorem em espírito e em verdade. Por isso que nós temos que estar sensível à voz do Senhor. Nós temos que estar em comunhão com o Senhor, o adorando em espírito e em verdade, irmãos. Não é só porque a pessoa está indo na igreja que ela está adorando a Deus. Ela pode estar ali, mas vazia de tudo. Vazia de Deus, vazia da palavra. Às vezes está ali por estar. Pode ser até algum cargo ali. Pode até ser o pastor da igreja, irmãos. A gente tem que revisar nossa vida com Cristo. Ver o nosso procedimento, as coisas de Deus. Nós temos que estar sensíveis à voz de Deus, entendeu? Porque como diz aquele hino lá, quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Porque aquele que teve experiência com Deus, aquele que teve, não consegue viver sem a presença de Deus, entendeu? Porque a presença de Deus, irmãos, ela transforma, ela modifica o ambiente. Então, se a gente está vivendo nossa vida de uma forma só vivendo por viver, indo por ir, fazendo por fazer, algo tá errado, entendeu? O que tá faltando? Tá faltando Deus na nossa vida. Tá faltando o Espírito Santo de Deus manifestar na nossa vida, irmãos. Porque quando o Espírito de Deus chega no ambiente, tudo muda. Tudo muda e se transforma. E quando isso não acontece, irmãos, algo tá errado. Nós não estamos em comunhão com o Senhor. Nós não estamos o adorando realmente em espírito e em verdade. Às vezes nós deixamos que as coisas desse mundo venham a nos roubar a nossa atenção do que realmente importa.
às vezes o cotidiano, a rotina, os filhos, o trabalho, tudo, acaba, ou a religiosidade, tem que ir pra igreja porque senão não sei o quê, ou vai por ir, sabe, isso não vai mudar em nada na sua vida, irmãos, você tá lá ou não. O que vai mudar é sua atitude com Deus, é sua vida com Cristo, é sua procura, sua dedicação, irmãos. Não é se você tá num quatro paredes ou não, entendeu? É a sua sede de Deus, é a sua adoração com Deus. É isso que importa. E pra eu terminar e passar pra minha irmã, eu quero ler João 15, do 1 ao 26. Que fala: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E tudo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. Como não podes o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar se não permanecer em mim. Ai, que irmãos. Eu sou a videira, vós são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada pode fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e semelhante de ramo secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. Aí que tem, irmãos, isso aqui é a realidade de muitos que se dizem cristãos. Eles não estão mais com Cristo, eles não dão mais frutos do Espírito. Ao contrário, eles mancham cada vez mais o nome de Cristo. E esses serão lançados, irmãos. Lançados e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tendo-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo esteja completo, né? Ele tá falando, eu tô falando tudo isso para vocês, para que eu se agrade de vocês, e que o seu alegria seja completa, porque sem Deus, a alegria ela é passageira, irmãos, ela não é completa. Sempre você vai precisar buscar mais e mais e mais para se sentir completo. 12. Meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor do seu amigo. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas eu tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu tenho dado a conhecer de vocês. Que agora, nós estamos em outro nível, irmãos. Nós somos conhecedores de Cristo. Nós não somos mais aqueles que vão seguindo cegamente e não sabem nada do que está acontecendo. Não, irmãos, aqui está revelado a palavra de Deus para quem tiver interesse e vontade de conhecer Cristo. Só que isso cabe a nós, né? 16. Não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu que escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então Jesus deixa bem claro aqui que não é nós que escolhemos a Cristo, não é nós que aceitamos a Cristo, mas é Ele que nos escolheu. Nós reconhecemos Cristo em nossa vida, não aceitamos Cristo em nossa vida. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiramente a vós outros, ele odeia a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele
vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Entendeu? Porque Deus nos escolheu. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não vier, nem lhe houvesse falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa para o pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai, que é Deus. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhuma outra fez, pecado não teria. Mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como o meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim, e vós também testemunharão, porque estáis comigo desde o princípio. Aqueles que falam de Deus, e testemunham a palavra do Senhor, eles já estavam com Deus desde o princípio do mundo, desde a criação do mundo. Isso é bíblico, não é coisa que eu estou inventando não, irmãos. Vai ler Efésios, vai ler a palavra. Na palavra fala que nós estávamos com Cristo desde a fundação do mundo, Paulo fala. Nós somos escolhidos, tanto que Jesus, na passagem dele, se você for ler, fala que ele não veio para todos, ele veio para muitos. Aí que tá. Ele não veio para todos, ele veio para muitos. O contexto é tudo, irmãos. E aí ele fala, aqueles que são meus... ele fala, eu vim para os que são meus. Aqueles que são meus ouvem a minha voz e me seguem. Então deixou bem claro aí. Tanto que Paulo também fala que nessa vida tem vasos para honra e para desonra. Porque tudo é feito pela vontade de Deus. Então, do mesmo jeito que tem pessoas escolhidas pelo Senhor, que foram escolhidas desde a fundação do mundo, estavam com Deus, também tem pessoas escolhidas para não serem do Senhor, para não crerem na palavra, para fazerem todas as atrocidades que eles já estão fazendo. E eu acho que hoje em dia está bem escancarado as coisas do diabo. Ele não precisa fazer mais nada, sabe? Ele não tem nada oculto, né? Você vê nos shows e tudo mais, né? Adoração clara, né? Porque agora a gente está chegando ao fim dos tempos mesmo, né? Eu acho que só quem não quer ver, porque até os simples, até as pessoas que não creem em Deus estão vendo que o fim está próximo. Então nós temos que se arrepender, irmãos, do nosso proceder. Nós como chamados, né, como servos do Senhor, como amigos, né? Ele fala, não te chamamos mais de servo, mas de amigo, né? Nós temos que proceder conforme a vontade de Deus e o proceder de Deus, irmãos. Nós não podemos deixar que o mundo tome conta da nossa vida. Nós temos que dar testemunho de vida. Os frutos. Nós temos que dar os frutos. Porque na própria Bíblia fala, vocês conhecereis as pessoas pelos seus frutos. Que frutos você está dando? Aí que a gente tem que parar para pensar, né? Será que eu tenho Cristo na minha vida mesmo? Porque qual é o fruto que eu estou dando? Não é fruto do Espírito, não é nem o fruto do Espírito. Irmãos, vai pedir misericórdia para Deus. Porque a gente tem que dar os frutos. Onde a gente for, a gente tem que ser a diferença no ambiente. Temos que deixar nosso legado como cristãos, verdadeiros cristãos. Não aqueles que só dizem da boca para fora religiosos, mas não, aqueles que são verdadeiros, entendeu? Fazem as coisas conforme a palavra do Senhor. Porque realmente eles amam aquelas pessoas, eles fazem as coisas por amor, não por interesse, por medo. Porque naquele dia, é por isso que vai ser surpresa pra muita gente, porque não vai ser surpresa pro ímpio, irmãos. Eles já sabem que eles vão pro inferno, irmãos. Você vê, tá escancarado. Não vai ser surpresa pra eles, irmãos. Vai ser surpresa eles não. Vai ser surpresa pra aqueles que estão na igreja. Vai ser surpresa pra esses crentes. Porque na própria Bíblia fala, Jesus vai chegar e falar assim, ó, apartai-vos de mim,
pro fogo eterno, eu não te conheço. A pessoa vai falar assim, não, mas eu fiz isso no meu nome. É o ímpio que vai falar isso? É o ímpio? A pessoa que tá no mundo vai falar, ah, eu fiz isso no seu nome? Não, né? Por favor. Isso é pra nós mesmos, cristãos. Vai ser surpresa pra nós, cristãos. Eu fiz isso em meu nome, em teu nome. Eu fiz isso em teu nome. Não, você não fez em meu nome. Você fez no seu próprio nome, no seu próprio interesse, no seu medo de não ir pro inferno, mas menos por mim. Porque você nunca me amou. Vai ser surpresa pra nós, não vai ser surpresa pra pessoa que tá no mundo, irmãos. Não vai ser pra eles. Vai ser pra nós a surpresa. Para as pessoas religiosas que vivem a vida de qualquer jeito, levando a palavra de Deus de qualquer maneira, levando muitas pessoas à perdição, porque em vez de ela trazer o arrependimento e mudança de vida, ela traz que tudo é permitido e que tudo é normal e que você pode viver a sua vida sem negar a si mesmo, sendo que isso vai contra a palavra, porque na própria palavra, em Mateus 5, você lê lá que Jesus fala, pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então não tem renúncia. E na própria palavra que eu acabei de ler pra vocês, ele próprio fala. Ele fala assim, ó, o mestre não é maior que os servos. Então se eles me perseguiram, se eles me mataram, que mataram a Cristo, né, o corpo, né, porque Cristo ressuscitou, você acha que eles vão fazer o que com vocês? Vão te amar? Não vão. Do mesmo jeito que fizeram a mim, vão fazer com vocês, irmãos. Então a gente tem que ter noção de que aqueles que verdadeiramente amam a Cristo, que o adoram verdadeiramente, Espírito e verdade, irmãos, vão ser perseguidos, não vai ser feliz da vida aqui na terra. Vai ter aflição, vai ter dificuldade, vai ter perseguição, vai ter doença, vai morrer por Cristo. Vai, irmãos. Porque aquele que segue a Cristo, ele é assim. Ele não é amado pelo mundo. Ele é odiado, porque a palavra de Deus, ela constrange. Ela bate de frente, irmãos. Ela traz mudança. Por isso que a pessoa não aceita. Ela nunca vai aceitar. Entendeu? Se é uma coisa assim, que não tem mudança de vida, que a pessoa continua na mesma, irmãos, não tem Cristo. Porque Cristo, ele traz mudança. Se a pessoa não tem mudança, não tem Cristo. É simples. Por isso que tem muitas igrejas lotadas, milhões de seguidores, porque eles estão vivendo na mentira. Porque eu duvido que se pregar a verdade, fica todo mundo lá. Por quê? Porque constrange, é mudança de vida, é negar a si mesmo, seus desejos, suas vontades, para seguir esse Cristo. E nem todo mundo tá disposto a isso, a deixar a sua vida mundana para seguir Cristo, entendeu? Segue meia boca, segue em cima do muro, tá um pé aqui e pé lá. Mas aí, irmãos, aí que tá, porque essa pessoa já tá perdida, ela não tá com Cristo, por isso que vai ser surpresa. Ué, mas o pastor falou que eu podia fazer isso e aquilo, podia vir como eu tá, né? Você pode vir como você está, não permanecer no pecado. Quando o constrangimento, quando a transformação, as pessoas não aceitam, irmãos. Por isso. Entendeu? Então, nós temos que ter mudança de vida. Nós temos que ter mudança de vida, irmãos. Porque se tá tudo normal na nossa vida, tudo maravilhoso, nada, alguma coisa tem. Ou se também a gente fala uma coisa, chega em casa e a gente é outra pessoa. Porque vocês acham que Deus não vê as coisas? Deus não é onipotente, onipresente. Você veste uma máscara lá pros outros, mas dentro de casa você é outra. Você acha que Deus não tá vendo a sua atitude, seu jeito de ser, seu jeito de falar, de agir? Deus tá vendo, irmãos. E a gente vai colher o que a gente plantou naquele dia. Aí não adianta chorar, falar que fez isso e aquilo, né? Levar a palavra de Deus, as coisas de Deus relaxadamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira, entendeu? Porque quando a gente ama, a gente faz as coisas com perfeição, irmãos. Então nós temos que refletir na nossa vida, nas nossas atitudes. Amém? Então eu vou passar a palavra pro meu irmão. Amém, glória a Deus.
Irmãos, eu queria deixar para complementar, né? Que a minha irmã tá falando. Em João 8, só o versículo 12, que fala assim a palavra de Deus. E falou-lhes, pois Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, irmãos, quem tá com Cristo, com o nosso Deus, com o nosso Jesus, a gente está na luz, né? A luz da vida, porque o nosso Deus, ele é, né, o caminho, a verdade e a vida. Então Deus fala, eu sou a luz do mundo, então quem me segue não andará em trevas, né? Não andará no engano, não andará na escuridão. Terá a luz, né? Terá o entendimento, né? Será guiado pelo caminho. Então, nós temos que entender que o nosso Deus, né, ele é a luz desse mundo. E se não estamos com Cristo, estamos o que, igual a minha irmã falou, né, a gente está na escuridão, a gente está sendo enganado, a gente está tapado. Mas quando a gente está com Cristo, ele abre a nossa mente, ele abre a nossa visão, porque ele é a luz, né, a luz da nossa vida. E queria deixar também Isaías 53, eu vou ler ele inteiro, ele é um capítulo curto, ele é do 1 ao 12, que também fala um pouco da, né, de quem é o nosso Jesus, né, de quem é o nosso Deus. Está escrito assim, né, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer bem formosura, nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, né, estava falando de Jesus, né, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho e como um de quem os homens escondiam um rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum, né? Desprezaram Jesus, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si, né, as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desarraigados, desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então aqui fala, né, da passagem de Jesus, né? Que Jesus, quando ele for na cruz, ele levou, né, todas as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então Jesus, ele levou sobre si tudo, né, que éramos pra gente passar, porque a gente que causou tudo isso, né, a gente que peca, a gente que erra todos os dias, mas Deus foi lá, morreu na cruz, não para todos, né, mas como diz aqui, ó, como a minha irmã estava falando, é para muitos. Ele morreu para que nós não passássemos por isso, né, pela cruz. Por isso que nós temos que entender que uma vida com Jesus, a gente tem que dar valor a cada dia, né? A gente tem que entender que quando a gente está com Jesus, a gente está na luz, né? O caminho, ele é limpo. Nosso olhar, a gente entende o quanto Jesus passou, né?
por amor a nós, né? E o quanto somos ingratos, né, ainda. Porque somos pessoas ingratas, igual a minha irmã disse no começo, né? Somos pessoas ruins. Se não fosse Jesus em nossas vidas, nós só fazíamos coisas ruins, mal. Então, por isso, irmãos, a gente vê nesse Isaías 53, que é um versículo lindo, né? Que mostra o amor de Jesus por nós, né? Na cruz e na trajetória, não só na cruz, né? Na trajetória também, porque mesmo ele sofrendo todas as acusações, ele suporta o calado, né? Então, irmãos, nós temos que entender que Jesus, ele merece, né? Nosso Deus merece toda a honra, toda a glória, né? Todo louvor, a nossa vida, né? Tem que estar diante do Senhor em gratidão, porque Jesus, ele é o amor, né? Então, se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. E o sacrifício do nosso Deus, né? Do nosso Jesus foi inexplicável, né? Um amor inexplicável por nós. Por isso nós temos que valorizar, né? Sermos a diferença e vivermos para Deus. E por último, queria deixar em Hebreus, que fala só um versículo também. Hebreus 13, versículo 13, capítulo 13, né? Versículo 8, fala assim: Jesus Cristo, né? É o mesmo ontem e hoje e será, né? E é eternamente. Então Jesus Cristo, ele é o mesmo, irmãos. Ontem, hoje e será eternamente. Então, se nós não vivemos para o nosso Deus, irmãos, não temos sentido nesse mundo, né? Então, nós temos que entender que Jesus sempre, nunca mudará. Jesus sempre será, né? Mesmo, sempre. Mas a gente tem que entender também que além de Jesus ser amor, ele é um Deus, né? Justo. E trará a justiça. Por isso, nós temos que seguir ao Senhor, ter uma vida de mudança, valorizar a crucificação do nosso Deus a cada dia, sermos gratos, porque, né, só de não passarmos pela crucificação que íamos passar, né, ter a vida eterna já é tudo de mais precioso que temos nessa vida, né. Então, entenda que o nosso Deus, ele nunca muda, e a gente que tem que sempre estar ao lado do Senhor, sendo pessoas diferentes. Amém? E é isso que eu queria trazer. E, irmãos, até o próximo vídeo. Deus abençoe.